Olá pessoas, eu sou a Cinzy, sejam bem-vindos ao meu canal Apenas a Cinzy. E hoje nós temos o último vídeo sobre o livro Tratado de Castidade, lendo ele no caso. Eu não sei se esse vai ser o último vídeo do canal sobre, é um pouco forte dizer o último, mas enfim, desta playlist é o último e fazendo a leitura dele, atualmente é o último. E nós seguimos para o último capítulo, capítulo 6, do Voto de Castidade. Dada a introdução, eu gostaria de avisar que se eu tiver que acelerar este vídeo por ficar muito grande e eu não conseguir publicar, meu canal é muito pequeno e ele ainda não foi verificado, então eu tô com um probleminha, não posso postar vídeos acima de 15 minutos. Então talvez eu tenha que ou publicar ele em duas partes, 1 e 2, e daí eu vou deixar o card aí em cima e também o link do vídeo na descrição, o link da segunda e primeira parte na descrição, uma da outra. Ou então eu vou acelerar o vídeo, e daí, caso esteja muito rápido, é só vocês tentarem ver se tem como desacelerar no YouTube. Porque essa é a única maneira que eu tô encontrando. Mas enfim, bora pro vídeo. Capítulo 6 do Voto de Castidade. Parte 1ª. Uma alma que consagra a Deus sua virgindade torna-se uma esposa de Jesus Cristo. E por isso, o apóstolo não hesita em escrever, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Eu desposei-vos para vos apresentar, como virgem pura, a um único esposo, a Cristo. Jesus Cristo mesmo se dá como esposo das virgens na parábola das 10 virgens. Em Mateus, capítulo 25, versículo 10. Saíram ao encontro do esposo e entraram com ele para as núpcias. O divino Salvador deixa-se chamar pelos outros fiéis de mestre, pastor e pai. Quer, porém, ser chamado de esposo pelas almas virgens. Esses esponsais com o Senhor se realizam por meio da fé. Oséias, capítulo 2, versículo 20. Eu me desposarei contigo pela fé. A virtude da virgindade é um fruto especialíssimo dos merecimentos de Jesus Cristo. E por isso se diz, no Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, que as virgens formam o cortejo do Cordeiro. A Santíssima Virgem revelou a uma alma devota que uma esposa de Jesus Cristo deve, acima de todas as virtudes, amar a pureza, porque ela torna de modo especial semelhante ao seu divino esposo. São Bernardo diz que todas as almas justas são esposas do Senhor, mas de um modo particular, vale isso das almas virgens. Como nota Santo Antônio de Pádua, por isso, São Fulgêncio chama a Jesus Cristo o esposo de todas as virgens consagradas a Deus. Uma moça que quer permanecer no mundo e casar-se, se é prudente, se informa com todo cuidado a respeito dos que solicitam sua mão, para conhecer o mais digno e o mais capaz de torná-la feliz aqui na terra. A esposa religiosa, por sua vez, desposa-se pelos votos, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Procuremos a esposa dos cânticos, que sabe perfeitamente avaliar as qualidades desse esposo divino, e perguntemo-lhe: quem é o vosso amado, ó santa esposa? Quem é aquele que possui todo o vosso coração e vos tornou a mais feliz das mulheres? Ela responde: meu amado é branco e vermelho. É branco por sua pureza e vermelho pela chama do amor em que se abrasa por sua esposa. Em uma palavra, ele é tão belo, tão perfeito em todas as virtudes que não há, nem pode haver um outro esposo mais nobre ou mais amoroso que ele. Nem quem o iguale em sua grandeza, nem em sua beleza, nem em sua generosidade. De Santo Euquério. Por isso, escreve Santo Inácio de Antioquia. Aquelas bem-aventuradas virgens que se consagraram a Jesus Cristo podem estar certas de que não encontrarão nem no céu nem na terra um esposo tão belo, tão nobre, tão rico, tão amável como ele. Como aquele que lhes foi dado, Jesus Cristo. Santa Clara de Montefalco dizia que prezava tanto por sua virgindade que antes quereria sofrer durante toda a vida as penas do inferno do que perder esse valioso tesouro. Com toda razão, pois, muitas virgens virtuosas renunciaram a casamentos principescos para permanecerem esposas de Jesus Cristo. Santa Joana, infanta de Portugal, renunciou à mão de Luís XI, rei da França. A beata Inês de Praga, a do imperador Frederico II. Isabel, filha do rei da Hungria e herdeira do reino, a de Henrique, arquiduque da Áustria. E muitas outras procederam do mesmo modo. Uma virgem que se consagra ao Senhor, diz Teodoreto, está livre de todo cuidado inútil. Não tem outra coisa a fazer senão entreter-se contínua e familiarmente com Deus. Isso indica o apóstolo quando diz que a virgem é santa no corpo e na alma, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32. Santa no corpo, pela castidade, santa no espírito, por seu comércio íntimo com Deus. Se ela não tivesse outra recompensa a esperar, diz Santo Anselmo, só por estar livre dos cuidados seculares e não ter outra obrigação, já deveria ser tida por sumamente feliz. Do que se vê que as virgens não só receberão uma imensa glória no céu, mas já estão recompensadas antecipadamente aqui na terra, com uma paz inalterável. As virgens que se consagram ao amor de Jesus Cristo, ofertando-lhe o lírio da pureza do coração, tornam-se tão agradáveis a Deus como os santos anjos. Certamente, um efeito sublime da castidade virginal. Todas as virgens que buscam a perfeição são esposas queridas de Jesus Cristo, porque lhe consagraram seu corpo e sua alma, e nada mais buscam nesta vida que agradar-lhe. São João foi o discípulo amado de Jesus, porque guardou a virgindade. Justamente por esse motivo amava o Jesus mais que aos outros discípulos. Como a igreja o insinua quando diz, foi escolhido como virgem pelo Senhor, e mais amado que todos os outros. As virgens são chamadas na Sagrada Escritura as primícias de Deus. São virgens, estas que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Estas foram compradas dentre os homens, para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro, em Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. Mas por que são chamadas primícias de Deus? O cardeal Hugo responde, como os primeiros frutos são mais agradáveis que os outros, assim também as virgens consagradas a Deus agradam mais ao seu coração e constituem o objeto de seu especial amor. Disse ainda, na Sagrada Escritura, que o esposo divino se apacenta entre os lírios, em Cânticos, capítulo 2, versículo 16. Esses lírios representam as virgens que consagram sua pureza por amor de Deus. Um expositor nota o seguinte nessa passagem dos Cânticos. Enquanto o demônio procura a imundície da impureza, Jesus Cristo se apacenta, isto é, descansa, entre os lírios da castidade. O que, porém, deve aumentar consideravelmente a nossos olhos o valor da virgindade. É o louvor extraordinário que lhe tece o Espírito Santo, dizendo: tudo o que se aprecia não é comparável a uma alma continente, em Eclesiástico, capítulo 26, versículo 20.
Isso mesmo nos deu a entender a Santíssima Virgem, quando disse ao arcanjo que lhe anunciava a divina maternidade, em Lucas capítulo 1, versículo 14. Como se dará isso, se não conheço o varão? Maria, com essas palavras, mostrou que preferiria renunciar à dignidade de mãe de Deus a perder o tesouro de sua virgindade. Segundo São Cipriano, a pureza virginal é a rainha de todas as virtudes e o complemento de todos os bens. Santo Éfrem escreve que as virgens que guardam a sua pureza por amor de Jesus Cristo são favorecidas por ele em todos os pontos. São Bernardo acrescenta que a virgindade habilita a alma, de um modo especial, a ver o divino esposo nesta vida pela fé e na outra pela luz da glória. Perdão se eu estiver um pouco ofegante, como vocês sabem eu tenho asma e os últimos dias têm sido um pouco desafiadores pra mim. Eu tô passando por uma crise terrível de fadiga e já tive algumas crises de tosse ao longo da semana. E durante a semana passada também. Ontem eu tive uma consulta no pneumo, por isso não deu pra eu gravar esse capítulo. E finalmente eu consegui um remédio pra reduzir um pouco a inflamação da rinite. Mas infelizmente eu não vou conseguir a bombinha gratuitamente pelo SUS, então eu vou ter que pagar por ela. Mesmo tendo um laudo comprovando que eu tenho asma. O que vai me deixar desprotegida durante as próximas crises que eu tiver, porque eu não tenho dinheiro pra comprar bombinha no momento, como vocês sabem. Eu tô passando por um momento bem apertado aqui em casa. Mas enfim, E também, eu não sei se a minha mãe conseguiu pegar a Lênia. Ontem foi um dia tão corrido que eu nem cheguei a conversar com ela sobre isso. Mas enfim, eu logo vou voltar a fazer os tratamentos e se Deus quiser vai dar tudo certo e eu vou estar respirando minimamente bem. Também já tô com os exames marcados pra poder fazer e pra ver se eu tenho que tomar algum outro medicamento. Enfim, vamos prosseguir aqui. Mas se vocês notarem que eu estou muito ofegante, é só por isso mesmo. Imensa é a glória que Jesus Cristo prepara no céu às suas esposas, que na terra lhe consagraram sua virgindade. Nosso Senhor mostrou um dia a sua grande serva Lucrécia Orsini, os sublimes tronos que ocuparão aqueles que serviram a Jesus Cristo em sua pureza virginal. Ao que exclamou ela: Ah, quão agradáveis não são Jesus e Maria as virgens. Os teólogos afirmam que as virgens receberão no céu uma auréola especial, sendo ornadas com uma luzente coroa de honra e glória, pois se diz na Sagrada Escritura a respeito das virgens. Ninguém podia cantar esse cântico, senão aqueles 144.000 que foram comprados na terra. Explicando essa passagem, diz Santo Agostinho que a glória que Jesus Cristo concede às virgens não confere aos outros santos. Segunda parte. Grande é a satisfação de Jesus Cristo quando alguém se associa ao número de suas esposas. Isso declaram aquelas palavras dos cânticos. Vinde, ó filhas de Sião, e vede o rei Salomão, com o diadema com o qual coroou sua mãe no dia de suas núpcias, no dia da alegria de seu coração. Cânticos, capítulo 3, versículo 11. Isso, porém, vale só daquelas almas que se consagraram sem restrição ao amor do esposo divino. Desposando Jesus, uma tal alma, quer que todo o céu se alegre com ele e entoe hinos de regozijo. Alegremos-nos e exultemos, e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e sua esposa está ornada. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Os ornatos com que Jesus quer ver ataviadas suas esposas são as virgens. Particularmente, o amor e a pureza que são apresentadas nos cânticos, como coroas de prata e de ouro. Nós te faremos umas cadeias de ouro listradas de prata. Cânticos, capítulo 1, versículo 10. São estas as vestes pomposas e as joias com que o Senhor atavia suas esposas, e das quais fala Santa Inês. Ele circundou minha direita e meu pescoço com um colar de pedras preciosas. Revestiu-me com um hábito bordado a ouro e ornado com artísticos relevos e deslumbrantes adornos. Os seculares buscam coisas terrenas, mas as esposas de Jesus Cristo nada mais querem senão Deus. Por isso, dela se pode afirmar literalmente: esta é a geração dos que buscam a Deus. Salmo 23, versículo 6. Ó esposas do Redentor, exclama São Tomás, de Vila Nova. Não deveis buscar qual de vós sobrepuja as outras por seu nascimento, seus talentos ou fortuna. Examinai antes quem é mais agradável ao esposo divino, quem vive unida mais intimamente a ele, quem é mais humilde, pobre e obediente. Ouçamos também o que diz o Espírito Santo. Filho, quando entrares ao serviço de Deus, prepara tua alma para a tentação. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1. Para sofreres com humildade e paciência, pois o ouro e a prata se provam no fogo, e os homens que Deus quer receber na fornalha da humilhação. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus, capítulo 6, versículo 24. A Deus e ao mundo. Quem, portanto, quiser consagrar-se a Deus deve renunciar ao mundo. E quem quiser tornar-se esposa de Jesus Cristo deverá exclamar incessantemente: Deus, só é todo o meu tesouro e meu único bem. São José de Calasanes diz que se não se der a Jesus todo o coração, não se lhe deu nada. Isso é inteiramente verdade, porque nosso coração já é em si muito pequeno para amar dignamente a um Deus que merece um amor infinito. A esse pequeno coração deveria ainda ser dividido entre Deus e as criaturas? Como poderás, pois tu, alma cristã, te incomodares com o mundo depois de te consagrares a Deus? Esquece de tudo o mais e procura guardar o teu coração inteiro para o teu divino esposo, que escolheste para lhe dedicares todo o teu amor. Eu disse, teu coração inteiro, porque Jesus Cristo quer que sua esposa seja um jardim fechado e uma fonte selada. Cânticos 4, versículo 12. Um jardim fechado, pois não deve receber a ninguém mais senão seu divino esposo. Uma fonte selada, porque esse divino esposo é zeloso e não permite que encontre entrada no coração de sua esposa outro amor que não o dele. Por isso diz-lhe, quero que me coloques como um selo sobre o teu coração e sobre o teu braço. Cânticos 8, versículo 6. Para que a ninguém mais ame senão a mim, e para que todos os teus atos sejam feitos com a única intenção de me agradares. O amado é colocado como um selo sobre o coração e o braço, de São Gregório. Quando a alma mostra por sua vontade, isto é, o coração, e por suas ações, isto é, o braço, quando ama seu celeste Senhor.
quando ama seu celeste esposo. Quando o amor divino reina numa alma, expulsa toda a afeição que não se refere a Deus, pois o amor é forte como a morte. Como nada há que possa resistir à veemência da morte quando é chegada a sua hora, assim também não há nenhum impedimento e nenhuma dificuldade que não seja superada pelo amor divino. Quando ele se apodera de um coração, se um homem der todas as riquezas de sua casa, ele as desprezará como se nada tivesse dado. Um coração que ama Deus despreza tudo o que lhe oferece, e pode oferecer o mundo. Numa palavra, ele despreza tudo que não é Deus. São Bernardo diz que Deus, como nosso Senhor, exige de nós temor. Como pai, respeito, como esposo, porém, unicamente amor. A venerável Francisca Farnese não conhecia meio mais eficaz de estimular a si e as suas companheiras a atender à perfeição do que a recordação de que eram esposas de Jesus Cristo. Está fora de dúvida, dizia ela, que cada uma de vós foi escolhida por Deus para se tornar santa, pois que vos concedeu a grande honra de vos fazer suas esposas. E, de fato, é essa uma graça inapreciável, que exige uma fiel cooperação. Santo Agostinho escreveu a uma virgem consagrada a Deus: Tens um esposo que é mais belo que tudo que existe no céu e na terra, e que deu um penhor seguro de seu amor, escolhendo-te para sua esposa. Podes concluir disso quão obrigada estás a pagar seu amor. Ó esposa de Jesus Cristo, não te ocupes mais contigo e com o mundo. Não pertences mais ao mundo e nem a ti mesma, mas a Deus. E cuida unicamente em viver para esse esposo que escolhestes. Escolheste a Deus por esposo, mas primeiramente te escolheu o Senhor para sua esposa. Quantas almas não deixou ele no mundo, não lhes concedendo os favores que a ti fez? O Salvador preferiu-te a todas essas almas, não por seres mais digna, mas por te amar mais que as outras. Por isso te diz o Senhor pela boca do profeta, em Ezequiel, capítulo 16, versículo 8. Que o tempo que te resta de vida é um tempo para amar. Deves ligar-te a Jesus, teu esposo, com toda a tua confiança e com todo o teu amor. Prender-te a ele, que te amou desde a eternidade, que te criou por sua bondade e te chamou a seu santo amor por meio de tantas graças especiais. Por isso, se o mundo solicitar o teu amor, ó esposa de Jesus Cristo, diz-lhe, com Santa Inês: Aparta-te de mim, pábulo da morte. Desejas o meu amor, mas eu não posso amar mais ninguém do que meu Deus, que me amou primeiro. Porque és a esposa de um Deus de São Jerônimo. Reveste-te de um santo orgulho. Os seculares se orgulham de sua união com pessoas nobres e ricas. Tu, porém, podes te gloriar de uma sorte muito melhor, porque te tornastes esposa de um rei celeste. Dize, pois, cheia de alegria e santo orgulho: Achei a quem meu coração ama. Prendê-lo-ei com o meu amor e não largarei mais. Conforme Cântico, capítulo 3, versículo 4. De fato, é uma imensa felicidade para uma virgem quando ela pode gloriar-se e dizer: Aquele a quem os anjos do céu desejam servir é meu esposo. Meu Criador escolheu-me para esposa, e como ele é rei e o Senhor do mundo, cingiu-me igualmente com uma coroa de rainha. Deve saber, entretanto, a esposa do Senhor, que lês esses louvores, que não possuis irrevogavelmente essa coroa, enquanto permaneceres aqui na terra. Poderás perdê-la novamente por tua culpa, para que ninguém ta roube, segura-a fortemente, como diz Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Renuncia às criaturas, une-te cada vez mais intimamente a Jesus Cristo pelo amor e pela oração. E suplica-lhe sem cessar que não permita que te tornes outra vez infiel. Deves dizer-lhe: Ó Jesus, meu divino esposo, não permitais que eu me separe de vós. E quando as criaturas quiserem apoderar-se de teu coração, e daí expulsar Jesus Cristo, dize desassombradamente, com o apóstolo, confiada na assistência divina: Quem me separará do amor de Jesus Cristo? Nem a morte, nem a vida, nem criatura alguma será capaz de nos separar do amor de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 35. Bom, com isso, nós finalmente encerramos o livro, que, como eu disse a vocês, é um livro bem curtinho, apesar de eu ter levado tanto tempo pra ler ele. No caso, eu levei tanto tempo pra gravar esses vídeos lendo, essa é mais uma leitura que eu fiz dele. A versão que eu peguei é o que foi impresso em é o que acabou de ser impresso em 14 de setembro de 2020, na festa da exaltação da Santa Cruz. A fonte utilizada foi Minion Pro, em papel pólen soft 80 gramas. E, enfim, foi terminada essa leitura, eu tô muito feliz por ter compartilhado esse livro com vocês. Antes de começar a ler o próximo livro, que eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior, eu vou fazer uma resenha do livro Rosário Meditado e também das orações de Santa Brígida, que eu mostrei pra vocês no meu canal de unboxing. E também vou fazer umas leituras dos mesmos livros. Não vão ser tantas leituras quanto deste livro, porque o Rosário Meditado é basicamente um livro de São Luís Maria Grignon de Montfort. E ele é bem pequenininho, é uma edição de bolso sobre o Santo Rosário, basicamente, ensinando. E daí ele tem meditações pra você fazer durante o Rosário. Eu acho que eu vou fazer uma playlist só com os 3 rosários, que são os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos, que são todos meditando da Anunciação até a ressurreição de Jesus Cristo. Como na época de São Luís não tinha os mistérios luminosos ainda, ele não fez esses mistérios no livro, então só vai ter esse no livro. E eu também vou ler pra vocês as orações que estão no Diário de Santa Brígida, provavelmente numa playlist própria pra isso. E depois a gente segue com o conteúdo dos livros, indo para o Magnificat, que é inclusive a minha citação favorita da Bíblia. Então vocês esperem por uma resenha um tanto quanto emocionada. Eu vou tentar fazer um roteiro de novo junto com o ChatGPT, porque eu sou péssima com resenha, mas eu com certeza vou querer dedicar um momento especial pra experienciar com vocês essa parte da Bíblia que é tão linda e cheia de significado. Eu não vou tentar interpretar, porque eu não quero correr o risco de acabar estragando, mas eu vou ver se eu consigo ler com vocês essa parte. Enfim, já deu 30 minutos de vídeo, então eu vou ter que acelerar ou cortar em 2 partes. Se você ficou até aqui, muito obrigada, até a próxima e tchau!